Hoje eu pretendo começar com essa live, uma sequência de lives, bate-papo, todos os dias pela manhã. E por que todos os dias pela manhã? De manhã, acredito que seja o período mais delicado para quem sofre com depressão. Para levantar da cama, para começar com as suas atividades do dia. Então, todos os dias, às 9h05 da manhã, eu estarei aqui comentando um pouquinho sobre as minhas experiências com essa doença que só vem crescendo no nosso país. E por mais que seja um trabalho de formiguinha, mas eu acredito que com a ajuda das pessoas, com a ajuda de todos, a gente consegue diminuir essa taxa de depressão no nosso país, que com o isolamento social, essa questão do coronavírus, enfim, infelizmente já era uma tendência e aumentou com tudo. Não só com a doença da depressão, né? Todos os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, algumas patologias que até então eram consideradas, passaram despercebidos alguns sintomas. Com o isolamento social, você lidando com você 24 horas por dia dentro da tua casa, a gente conseguiu, através de pesquisas, identificar que o número de doenças psíquicas quase que dobrou, em alguns casos até dobrou. Então, a depressão em si, vou entrar já nesse tema. Então, só para recapitular, por alguns dias eu vou fazer essas lives diárias, às 9h05 da manhã, abordando o tema, não só de depressão, mas tudo que desencadeia a essa doença crônica, tá? Vou comentar algumas experiências, vou comentar sobre as pesquisas que eu ando fazendo, as leituras, o que a gente acaba recebendo de relatos também, alguns graves, outros mais a menos, e algumas dicas, alguns direcionamentos, o que eu puder fazer para amenizar os sintomas da depressão, tá? E de outras doenças também, mas que acabam direcionando para essa que é mais crônica, é considerada crônica. Bom, então a depressão, quais são as causas, né? Causas de depressão podem ser diversas, como eu venho conversando com vocês através dos posts, stories, enfim. Através de experiências traumáticas, né? Então, muitas pessoas passam por experiências ruins na vida. Poderia falar todos, mas eu costumo não generalizar. Mas a grande maioria das pessoas passam por experiências traumáticas durante o percorrer de toda a vida. Algumas pessoas conseguem lidar melhor com as frustrações e outras não. Essas que não lidam muito bem com as frustrações, o que acontece? Elas podem desenvolver algumas, a gente acaba no senso comum citando neuroses, né? Que neuroses são 3 palavras que a gente pode utilizar que vai dar no mesmo resultado. Neura, neuroses, neurônios, então tá tudo envolvido. Por quê? Quando a gente não lida muito bem com algumas questões da vida, existe toda uma alteração química no nosso organismo. Com essa alteração química, vem à tona algumas alterações no comportamento e alterações no nosso dia a dia, como consequência. Essas experiências traumáticas trazem, aliás, além de experiências traumáticas, tem também as questões de causa genética,
né? Que pesa também, por exemplo, a sua avó, o seu pai, a sua mãe passou por algum transtorno psíquico, seja depressivo, seja ansioso, e isso sim pode vir com uma carga para a sua vivência. Então, se você já tem uma predisposição e tem uma causa genética por trás e tem uma experiência traumática, então une todas essas questões e favorece o aparecimento desses sintomas, né? Bom, e por que eu tô fazendo toda essa introdução antes de falar do isolamento? Porque aparecendo tudo isso e ainda mais você ficar isolado, isolado socialmente, não pode sair para ir comprar um pão de uma forma normal, tem que colocar máscara, tem que usar álcool em gel, tem que lavar a mão, tem que limpar o produto quando chega. Isso para quem sofre de transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, imagina, intensifica ainda mais. Para quem é ansioso, intensifica ainda mais. E esses sintomas, caso não tratados, o que pode acontecer? Eles podem, caso não diagnosticados precocemente, causar depressão. E quando chega na depressão, o tratamento é diferente e a orientação é diferente e tudo fica mais intenso. Então, a minha luta diária é conscientizar as pessoas de que um batimento cardíaco mais acelerado por muito tempo não é normal. Uma insônia por muito tempo não é normal. Uh, medo, um medo intenso por muito tempo não é normal. E quando eu falo muito tempo, não é por 1 ano, 2 anos, não. Isso a gente pode considerar semanas. É tristeza, desânimo por um período. Não é normal, né? A gente ficar triste porque perdeu um ente querido, porque perdeu um emprego, enfim, isso é normal, ficar triste por alguns dias. Agora, se isso persistir, existem outras questões a serem trabalhadas com essas pessoas, tá? Bom, então a intensificação começa, né? A intensidade começa com quando a pessoa se vê sozinha. Por mais que ela tenha pessoas dentro de casa, ela se vê sozinha, numa situação desesperadora, onde ela não pode sair pro núcleo social que até então era considerado normal. Trabalho, curso, faculdade, happy hours, enfim, encontrar amigos. E ela se vê num ambiente fechado, onde ela não tem com quem conversar, dependendo se ela conversar com o esposo, com a esposa, com a mãe, com o pai, ela não vai ser bem compreendida. Muitas vezes alguns falam que é frescura, fala que é preguiça, fala que vai tomar um chá de camomila, vai tomar um suco de maracujá. E aí a pessoa vai empurrando essa situação por bastante tempo. E isso não é bom. Não é bom. Por isso que a gente tem que estar atento a todos os sintomas do nosso corpo. O corpo fala muito com a gente, tá? Às vezes a família não fala por maldade. Às vezes é ignorância, e quando eu falo ignorância não é no sentido ruim da palavra, mas ignorância do assunto. Não entende o porquê que a pessoa não consegue levantar da cama, o porquê que a pessoa não está se alimentando bem, o porquê que a pessoa está tendo uma taquicardia, uma sudorese excessiva, e aí já pensa que a pessoa está com infarto, porque é muito parecido, né? Os sintomas são muito parecidos de alguns transtornos com infarto, derrame, enfim. E chega no hospital,
não é nada daquilo, a pessoa recebe o diagnóstico de que tá tudo bem com ela, os exames não deram nada e vai para casa, né? E isso pode ser recorrente. Ela tem as crises, vai no hospital, recebe a negativa, volta para casa e fica perdurando, né, acompanhando esse quadro por muito tempo, né? Eu percebo muito preconceito com o tema depressão, muitas vezes relacionados à fragilidade, por isso, em alguns casos, as pessoas agem em negativo e não buscam apoio. Qual dica de como proceder à ajuda? Pela falta de conhecimento das pessoas, se você comenta com alguém que está passando por determinada situação e você entende que a pessoa não recebeu muito bem ou ela não tem o conhecimento necessário para você naquele momento, o que você pode fazer? Buscar referências, buscar um profissional com referência, um especialista que acolha você naquele momento. Por quê? Eu falo um profissional que acolha. Existem diversos profissionais em diversas áreas. E por que eu falo especialista? Porque às vezes as pessoas, os profissionais atendem tudo a todo momento e não se atenta especificamente naqueles sintomas, não buscam um aprofundamento naquela doença, né? E com isso, ela pode identificar, fazer um diagnóstico que às vezes tem sintomas parecidos com tal doença. E não era. Então a pessoa tem um diagnóstico errado, começa um tratamento errado e aquilo pode desencadear outras coisas. Então o ideal é quando você vê que está se abrindo com algumas pessoas, amigos, familiares, enfim, e não está tendo o apoio que você precisa naquele momento, não está tendo aquela sensibilidade que um profissional pode ter, busque ajuda profissional e de um especialista de preferência, tá bom? Bom, e também eu queria abordar a situação de que, não sei se vocês sabiam, mas o quadro de suicídio, a taxa de suicídio é mais alta em homens do que em mulheres. Apesar da doença ter, é, apesar da doença causar mais no público feminino, é o público masculino que sofre calado e acaba cometendo mais suicídio do que o público feminino. E por que isso? Preconceito. Imagina para um homem se abrir com as pessoas e comentar que tá com desânimo, que tá sem apetite, que tá com uma tristeza profunda, que tá com vontade de desistir de tudo, tá com vontade com pensamentos suicidas. Imagina, na nossa sociedade que melhorou muito, mas ainda é machista, um homem fazer um relato desse. Então ele acaba utilizando de diversos meios antes de cometer o suicídio em si, utilizando bebida alcoólica, drogas, entre outras coisas, para tentar amenizar essa dor que ele sente, tentar anestesiar essa dor. E isso é uma falsa ideia, né? Porque quando o efeito da droga ou do álcool passar, aquilo intensifica, potencializa, né? Ele volta muito mais forte do que quando ele buscou esses entorpecentes. Então, é uma curiosidade aqui, de que, caso vocês não saibam, não sabiam, a taxa de suicídio entre homens é mais alta do que em mulheres. Homens têm suas questões, muitas vezes diferente das mulheres, né? Mulher tem questão de violência doméstica,
questões profissionais, questões com os filhos, com o marido, questões próprias, né? E o homem também tem suas questões próprias, tem suas questões com familiares, só que o que eu percebo é que eles reagem de forma diferente, muito, muito principalmente se tiver essa questão de preconceito envolvido. Se um homem teve uma criação machista, aí isso acaba pesando muito na tomada de decisão dele, né? Bom, e como que pode. Eu não vou entrar em detalhes, não vou entrar em detalhes sobre cada patologia hoje com vocês. Durante os dias eu vou citando, aprofundando um pouco mais os assuntos, mas basicamente o que a gente pode identificar é que hoje a taxa de depressão é muito alta, não só no Brasil, mas no mundo. Tem diversos tipos de depressão. Depressão pós-parto, depressão na gravidez, que é um tema novo que está sendo abordado, porque muito se falou na depressão pós-parto. Muito se fala, né? E se falou por muito tempo. Só que hoje tem a depressão na gravidez, que é quando a mulher não aceita a situação de grávida. Às vezes ela está trabalhando e não era o momento, é uma gravidez indesejada. E isso causa uma tristeza também. Então tem a depressão pós-luto, que a pessoa segue a sequência, as fases do luto, mas depois, aliás, ela não conclui, né, as fases do luto, ela para em uma determinada fase e não consegue sair. Depressão pós-parto, depressão na gravidez, depressão luto, depressão em idosos. Eu fiz um post sobre esse tema porque aconteceu essa semana, veio à tona, né? Não sei quando que aconteceu, o suicídio de um ator, que por sinal eu gostava muito, e onde ele deixa uma carta e a gente consegue ter uma noção da proporção que é o pensamento de um idoso, do que pode acontecer com o pensamento dos idosos. Então, que estão abandonados, eles podem pensar que estão abandonados, que não servem mais para nada. Tem a mudança também de quando eles estão trabalhando e aí eles vão se aposentar, aquela carga de trabalho diminui, eles acabam se sentindo incapazes de fazer outras atividades. Tem a questão química por medicamento, muitos, né, na terceira idade tomam muita medicação. Isso pode acarretar também os sintomas de depressão. E com o isolamento, né, isso intensifica também, porque até então o vovô, a vovó que podia ficar com a netinha hoje já não pode mais. O almoço de domingo já não pode acontecer, né, de forma normal. Então eles se sentem isolados, se sentem incapazes e ficam naquele mundinho, né, com as lembranças, sem saber o que vai acontecer, com a ansiedade, limpeza de tudo e não tem quem ajude, então fica naquela situação difícil, né? Então os idosos estão sofrendo muito porque é um quadro, né, de maior risco com a pandemia. E além de outras doenças que podem associar com a depressão, Parkinson, o Alzheimer, enfim. E eu não vou detalhar tudo isso porque fica muito extenso o conteúdo. Mas eu recebi uma pergunta esses dias, quando que a pessoa pode apresentar depressão? A pessoinha pode apresentar depressão, uma criança pode apresentar na primeira infância, pode apresentar alguns sintomas
de depressão, por exemplo. A criança que até então era ativa, que brincava, que gostava de estar com os amiguinhos, agora no momento não é possível, mas gostava de algumas atividades e agora não gosta mais. Choro excessivo, criança chora, é normal. Mas se houve uma mudança, um excesso de choro, isso pode sim desencadear algum. A primeira infância é quando eles são bem bebês, até os 5, 6 anos de idade é considerada a primeira infância, tá? Então, quando eles perdem o interesse por algumas atividades, como acontece com os adultos e com os adolescentes também, é um sinal de acompanhar. E quando tá na escola, tem o bullying, né? Então, se ele estiver sofrendo bullying, o bullying também pode desencadear uma depressão. Então, entende que diversos sintomas, caso não sejam observados, não sejam tratados, pode direcionar para uma depressão. Então, a minha luta diária é ajudar as pessoas o quanto antes, para que o diagnóstico seja feito o quanto antes, para que não chegue a aumentar esse número, aumentar o sofrimento de uma depressão, porque os sintomas tem diversos níveis, mas eu já vivenciei os sintomas mais pesados, mais graves, e eu sei que é um sofrimento muito forte para as pessoas. Dor no peito, né? Às vezes a pessoa pode pensar que está infartando, mas não. É em decorrência dos transtornos, uma dor no peito, falta de ar, falta de apetite ou aumento do apetite. Por isso que muitas pessoas aumentam o peso, então vem a obesidade e muitas vezes obesidade com depressão, porque a autoestima cai, vai lá no pé. E enfim, diabetes. Diabetes também pode, porque a pessoa até então podia comer um bolo, um doce. Ela era muito apaixonada por doce, até porque o doce traz essa sensação de acolhimento, libera os nossos hormônios mais gostosos, né? Que são um dos mais gostosos, a serotonina, a dopamina, que traz aquela sensação de prazer, de acolhimento, de satisfação. Então, o doce é capaz de fazer isso. Então, quando a pessoa sofre com a obesidade, com a diabetes, e ela se vê numa situação em que ela está privada de fazer as coisas que ela fazia antes, o que isso pode ocasionar? Pode ocasionar diversos transtornos, desde ansiedade e, caso não tratado, a depressão, né? E eu entrei diretamente, né? Eu fui entrando nos assuntos porque, como eu estava falando na questão da infância, na adolescência também, né? Como na infância tem a questão do bullying, na adolescência tem a questão da aceitação. Então, muitas pessoas não lidam muito bem com a rejeição. Então, na adolescência, o objetivo maior é ser aceito no grupo, e caso isso não aconteça e a pessoa já tem uma predisposição para sentir aquela tristeza, aquela ansiedade, já tem um caso na família, já tem uma causa genética, isso tudo ocasiona. Então, o que a gente pode tirar como resumo, né, dessa prosa toda que a gente está tendo? O corpo fala, conforme eu falei com vocês no início, o corpo fala com a gente o tempo todo quando algo não está bem. Só que por muitas vezes, por várias questões, diversas questões que eu até citei aqui, a gente deixa passar, a gente deixa de lado. Isso não é legal,
Não é legal porque isso pode agravar, pode intensificar. Então, assim como uma gripe, um resfriado, aliás, pode resultar numa pneumonia, tô dando um exemplo bem é, maior, assim, numa esfera maior para a gente conseguir entender. Como um resfriado, caso não tratado, pode direcionar uma pneumonia, uma ansiedade leve, uma preocupação excessiva, um desânimo, uma tristeza excessiva, pode gerar uma depressão leve, grave, moderada, né? Então, como o corpo fala com a gente, é uma máquina incrível, a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento a qualquer sinal de anormalidade. Ligar o sinalzinho de alerta, sim, não é frescura. Assim como qualquer outro órgão do corpo, nosso sistema nervoso funciona da mesma forma. Pode ser que não esteja algo bem, algo dando certo, e ele vai adoecer, né? E ele adoecendo, ele deixa transparecer para o físico e como consequência para o comportamento, tá? E o que ajuda nessa situação? Eu imagino uma pessoa que está deitada numa cama, hoje, sábado, né, 9h40 da manhã quase, e não consegue levantar. E tem alguém do lado, tem um familiar, tem um esposo, tem uma esposa que não entende muito desses sintomas e não tem mais com quem desabafar, não tem mais com quem contar, né? Deus, nesse momento, já é para a pessoa, tá? O pensamento da pessoa. Deus, nesse momento, já é peça fora. Ele abandonou, ele esqueceu, ele não tá mais com essa pessoa. Deus ou outra força maior. Aqui eu não tô falando de religião, mas sim dessa força maior que nos move. E aí essa pessoa se vê sozinha, se vê num sábado ensolarado, lindo, deitada na cama e não consegue levantar, não consegue abrir a janela, não consegue tomar banho, não consegue escovar os dentes. O que fazer nessa situação? Bom, se você passa por isso, busque ajuda. Ah, mas eu não tenho com quem contar aqui em casa. Busque ajuda de um profissional. Com essa questão do isolamento, a pandemia e tudo mais, facilitou o trabalho dos profissionais com os pacientes que sofrem, né? Então, através da internet, aplicativo, enfim, telefone, facilitou muito. Essas pessoas estão mais dispostas, mais disponíveis. E isso é muito bom, porque até então você que não podia contar com ninguém, você pode contar com uma ajuda especializada de um profissional, né, que tem como função, que jurou sua função de ajudar e disponibilizar seu serviço em prol dessa ajuda. Então você que está se vendo nessa situação, busque ajuda. Não fique, não espere que vai melhorar, não espere se você já pediu ajuda para alguém da sua família ou algum amigo e não conseguiu, por falta de informação, essas pessoas não vão conseguir te ajudar. Então, busque ajuda profissional. É a melhor coisa que você tem a fazer no momento, tá? Não consegue levantar da cama, mas consegue pegar um celular, consegue fazer uma busca, tá com a internet, tá com o telefone, faz uma ligação, tá? É muito importante tomar essa decisão, muito. Não precisa nem levantar da cama, não precisa fazer muito esforço. É um esforço, mas não é tanto quanto você sair de casa e ir até um consultório para acompanhar uma consulta, né? E você que
está com uma pessoa em depressão, que tem uma pessoa do lado, na mesma casa, ou conhece alguém que está sofrendo, você não tem obrigação nenhuma, mas eu acredito que plantando uma sementinha dentro de cada pessoa, a gente vai conseguir diminuir essa taxa de doença crônica no país e no mundo, né? Então hoje a gente não consegue fazer nada sozinho. Então se você tem consciência de conhece alguém que está passando por isso e tem essa disponibilidade de buscar, de ajudar, de acolher, às vezes as pessoas com depressão não querem ver ninguém, mas se você ligar talvez consiga falar, se você mandar uma mensagem por aplicativo talvez a pessoa responda. Se puder visitar melhor, no momento a gente não consegue, mas liga, manda uma mensagem, faz a sua parte, né? Porque eu acredito que quem faz isso tem uma recompensa maior que a gente não consegue medir. Agora, se você não sabe lidar com essa questão, até gostaria de ajudar, mas não consegue, faz uma busca, realiza uma busca de profissionais especializados para isso. Compartilha com essa pessoa, né? Tenta passar para ela alguns contatos para que ela entre em contato, ou tenta conversar com um familiar, algum amigo, né? Então, a minha luta também é para que não deixe chegar até a última gota, né? Porque quando chega na última gota, no limite da pessoa, ela não pensa em outra coisa, a não ser acabar com aquela dor. E como que na cabeça dela ela acaba com aquela dor, né? Cometendo, tirando a própria vida. Muitas pessoas tentam e não conseguem. Quando não conseguem, elas às vezes acordam, tem um estalo e fala, eu tive uma nova chance. Mas tem muitas pessoas que não têm essa nova chance. E tem muitas pessoas que tentam, não conseguem e continuam com o mesmo pensamento. Então, tanto a pessoa que sofre, o que está assistindo esse vídeo, busque ajuda sempre. Não pense que vai melhorar tudo sozinho, porque não vai. Os sintomas intensificam. E você que conhece alguém ou que vivencia essa situação com alguém, busque ajuda também. Então todos busquem ajuda. A gente não consegue fazer nada sozinho, mas quando a gente busca ajuda parece que ilumina o caminho, parece que clareia as ideias. Então acho que seria. E também tem alguma. Eu aqui da minha colinha tem algumas dicas. Além disso, né, eu falei no caso mais grave da situação, onde a pessoa não consegue levantar da cama, mas existem diversos níveis de depressão. Se a pessoa está no nível leve, ela consegue lidar com a situação, com os sintomas, mesmo sofrendo, mas ela consegue lidar com a rotina diária dela. Se ela conseguir, se você consegue, sente esses sintomas de uma forma mais leve, então busque ajuda com terapia, busque ajuda com meditação. A meditação ajuda muito, exercício físico ajuda muito, a alimentação, né? Diversos alimentos trazem bem-estar, qualidade de vida, vitamina D, que é o nosso sol, 15 minutinhos de vitamina D, aliás, 15 minutinhos de sol ativa nossa vitamina D no nosso organismo e isso ajuda muito a amenizar os sintomas. E quando você busca ajuda profissional, dependendo do grau,
dependendo do grau da doença, o profissional vai direcionar para outros profissionais. Então, no meu caso, quando as pessoas me procuram com os sintomas, com suas questões, suas neuroses, suas neuras, enfim, a gente conversa, eu apresento para ele a hipótese diagnóstica e eu oriento o que ele tem que fazer. Dependendo da situação, a gente direciona sim ao médico psiquiatra, porque muitas dores físicas só amenizam com medicação. E isso ele vai conseguir regular a dosagem, o período que vai tomar e tudo mais. Só que as dores psíquicas a gente dificilmente vai conseguir amenizar com medicação. A gente vai conseguir através do autoconhecimento que a terapia causa. A terapia ela é incrível para a gente buscar a causa do problema. A medicação tá lá, fazendo a parte dela, que é de forma paliativa amenizar o sintoma daquela dor que a pessoa está sentindo. Seja uma dor no peito, seja uma dor na nuca, seja uma dor na cabeça, uma dor nas costas, enfim. Aquela dor que a gente não consegue curar e amenizar com a conversa do profissional de psicologia. Mas só medicação não amenizam os sintomas. E em alguns casos, só a terapia também não. Mas a gente tenta lutar ao máximo, porque a partir do momento que entra uma medicação do seu organismo, altera toda a química do seu organismo, né? Não é legal. Principalmente se você já toma outros tipos de remédio. Então, tudo isso é observado em terapia por um profissional especializado e sério que você busque. Então, faça pesquisa, busque ajuda desse profissional, dê o primeiro passo. Se não consegue dar o primeiro passo, consegue pegar um celular, consegue a ajuda de alguém. Eu também realizo o trabalho com a família e com os amigos, né, para repassar esse conhecimento. E se a gente se unir, com certeza a gente só tende a ter sucesso no tratamento, tá bom? Bom, o que eu vou pedir para vocês compartilharem essa live. Essa live vai ficar salva no Instagram por 24 horas. Eu também vou tentar salvar no meu canal do YouTube. E eu vou postar um feed também para vocês comentarem o que vocês acharam, se esclareceu, se teve algum ponto que mais marcou nesse bate-papo hoje pela manhã. E deixar um pensamento, né? Que nem sempre os nossos planos vão dar certo. E aí a gente tem que observar como que a gente vai lidar com essa frustração, né? A partir desse momento já é a dica do nosso organismo de como a gente reage nessa frustração. Se a gente reage ok, vamos tentar mais uma vez, ou opa, não quero mais fazer, me fechei, ou fico traumatizada e tenho reações que até então não tinha, né? Então, com isso, acho que a partir das frustrações a gente tem uma boa dica de como a gente lida com as questões da nossa vida, tá bom? Então, obrigada vocês que ficaram até agora, né? Acredito que eu respondi todas as perguntas e eu conto com vocês amanhã às 9h05 da manhã novamente, conversando um pouquinho mais sobre esse tema que vem crescendo, infelizmente, vem crescendo de forma negativa, mas que eu acredito que com a nossa união, com certeza, a gente vai conseguir diminuir
essa taxa de depressão no nosso país e quem sabe no mundo, tá bom? Obrigada, bom dia, bom sábado para vocês. Tchau, tchau.